tarde e boa noite. Inicialmente, dizer: toda acusação parece verdade até que a defesa tenha a palavra. E nesse momento, a defesa está com a palavra. E aí, desde já agradeço pela atenção, tardiamente, cansativa, exaustiva, mas que requer uma atenção ainda maior de vocês. Quero iniciar aqui, cumprimentar o Dr. Eduardo, presidente dessa sessão, jovem, juiz, magistrado, legalista, respeitoso com as partes e garantidor da legislação. Tem a minha admiração e dessa forma eu o saúdo. Cumprimentar a doutora promotora, doutora Luísa, sempre respeitosa, muito firme nas suas convicções, contundentes, sempre desempenhando um trabalho dentro do papel, dentro daquilo que se espera do Ministério Público. Buscar justiça, esse é o papel do Ministério Público, bem como da advocacia nesse momento. Então, doutora Luísa, receba nossos cumprimentos e a nossa cordialidade e urbanidade. E desde já peço desculpas se em algum momento eu me exceder. Cumprimentar nosso meu mestre, doutor Galvani, que está na luta, no exercício da advocacia criminal, que muito nos orgulha, doutor, dentro das suas limitações, mas também aguerrido com o seu conhecimento e com toda a vasta experiência que o senhor possui no decorrer dessa caminhada. Então receba os meus cumprimentos. Cumprimentar a banda de advogados aqui, tenho o prazer de conhecer na data de hoje, o doutor Marcos, o doutor Matheus, o doutor Anderson, é sempre um prazer essa interação, essa troca de aprendizagem. E também a gente aprende muito vivenciando, ouvindo e ao mesmo tempo socializando algumas informações, teses. E é um prazer imenso estar aqui na presença de vossas excelências. Recebo meus cumprimentos. Quero aqui, em nome do Marquinhos, cumprimentar todo o serventuário da Justiça e de igual forma cumprimentar os agentes penais, que aqui bem representam a nossa gloriosa Polícia Militar e todo o serventuário da nossa Justiça, que vivem nas masmorras do fórum, exercendo as suas funções, que sem eles, imprescindivelmente, não teria ocorrido o júri de hoje. Cumprimentar os réus, Fernando, Jean e Samuel. Vocês ainda não estão condenados. Estão aqui sendo julgados. E esse julgamento é um compromisso, uma responsabilidade do corpo de sentença nesse momento. Julgar nem sempre é condenar, como nem sempre também é absolver. Isso é um motivo muito íntimo da consciência dos valores de cada um, atentamente ouvindo ambas as versões. Antagônicas, é verdade, mas que o dever maior é a busca sempre constante e incessante da justiça. Recebo meus cumprimentos, espero, Samuel, que esteja à altura para fazer aquilo que eu me propus, uma defesa técnica, leal, íntegra, fiel àquilo que está dentro dos autos. Cumprimentar os seus familiares que aqui estão presentes, Sabrina, Samuel, suas filhas. Se você não fosse um homem bom, eles certamente não estariam aqui. Isso eu tenho a plena certeza. Eivado de erros, com certeza, mas não na sua totalidade. Cumprimentar aqui, não posso deixar e esquecer jamais de cumprimentar os familiares da vítima. Nós, como advogado de defesa, temos sentimento, temos emoções e também temos o nosso luto. E temos a nossa empatia de que uma vida se perdeu, uma vida se ceifou, uma vida se foi. Então receba não meus cumprimentos, mas o luto desse defensor que compreende a angústia e a busca de justiça por parte de vocês. Tem a minha compreensão e o meu mais apreço, respeito enquanto a isto. Cumprimentar um nobre advogado, meu amigo Bruno, que se faz presente, uma honra ter a tua presença. Dito isto,
Eu quero aqui rebater inicialmente algumas falas, para depois entrar nas teses defensivas que o Ministério Público, na respeitável doutora, trouxe nessa fala. Existem diferenças entre convicção e certeza. Certeza, eu tenho a afirmação, e para mim afirmar algo, eu tenho a prova, uma prova perfeita. Quando eu digo que eu tenho uma convicção, eu acho, eu não tenho plena certeza absolutamente de nada. É uma dose de incerteza. E é justamente isso o corpo de sentença, corpo de jurados. Votar nas incertezas. Sem afirmações, sem provas contidas nesse processo. Jamais um corpo de sentença, um corpo de jurados pode vir a júri levar alguém para condenação sem as provas que o delegado diz ter e não estão nos autos. É necessário que essas provas, esse conjunto probatório, esteja nos autos, sem suposições, sem achismo, sem presunções. Isso não nos serve. E eu questionei na inquirição junto ao delegado inúmeras vezes. Não fiz isso proposital. Fiz isso porque aquilo que estava sendo alegado nos autos não tinha as provas necessárias para fazer as afirmações daquilo que era alegado pela acusação. E eu, como advogado, jamais vou me furtar a isso. Seria muito indigno da minha parte se assim não fizesse. E é isso que exige da advocacia criminal. Trouxe aqui também um relatório de 2019, julgamento 2023, fato ocorrido 2022, algo que não tem correlação nenhuma para confundir a cabeça dos jurados, que isso interfere, influencia diretamente. Temos aqui em plenário um réu confesso, com as motivações do que levou ao crime. Se nós formos levar adiante aquilo que o delegado Éder, meu amigo particular, mencionou aqui, que logo após ao fato do crime é que dá para ter a mais proximidade com a verdade. Então aquele áudio emitido pelo Fernando, por si só confirma tudo. Ele menciona as motivações e em nenhum momento sequer cita o Samuel. E o que corresponde ao crime de tráfico que o Samuel respondeu, foi condenado e está pagando. O juiz aqui já julgou 12 anos, está pagando, mas vossas excelências foram convocados para cá, para julgar essa questão do empréstimo da arma de fogo, que eu logo já vou adentrar a esse fato. Não estou aqui para julgar um crime de tráfico. Não é o compromisso e a responsabilidade de vocês. Óbvio que dentro de um contexto se analisa. Mas o compromisso maior de vossas excelências aqui, na data de hoje, é julgar o fato sobre a morte do Michael. Absolutamente isto. Falou-se aqui em um quebra-cabeça. Realmente, de fato, concordo com a doutora. Um quebra-cabeça que o delegado, infelizmente, não concluiu. Um inquérito policial ausente de elementos probantes para levar a motivação do crime. Inconclusivo, precário, pobre, deficitário. E aí trabalha com suposição, uma perseguição criminal. Não porque ele é santo, absolutamente que não. Só que dá a César o que é de César, sem cometer nenhuma injustiça. Samuel, desde o início, alega que não emprestou arma de fogo. Isso é tese do réu. E o réu não pode ficar indefeso nessa questão. Eu vou adentrar e vou falar do meu papel enquanto advogado sobre o que o acusado alegava.
para não deixar ele indefeso, o que esse defensor fez no processo? Advogado nomeado dativo, nem particular. Apresentei um requerimento, um processo, solicitando um novo exame de comparação balística, porque desde o início, quando ele teve a primeira conversa comigo, ele já negava que a arma emprestada não era dele. Eu pedi, junto na época era o Dr. Klaus, um novo exame de comparação balística. Na época dos fatos, da instrução criminal, foi negado pelo magistrado. Impetrei um habeas corpus junto ao tribunal, solicitando um exame da munição, da outra munição, justamente indo ao encontro daquilo que ele estava alegando, para não deixar a tese do réu em defesa. Novamente, habeas corpus negado, porque se entendia que já tinha um exame de comparação balística, seria morosidade por parte da defesa, já tinha uma prova técnica. Em fase de recurso de apelação, novamente solicitando, novamente foi negado. Cabe ao corpo de sentença, nessa questão, julgar se há razão, pelo que o Samuel fala, pelo que a Jéssica fala, nas cores das armas, pelo tempo que Fernando já tinha a arma ou não. Isso é pedido de absolvição no que se refere ao pedido pessoal do réu. Eu não poderia deixar aqui de mencionar. Agora, essa defesa técnica, o que ela crê, o que ela acredita dentro desse processo? Eu tenho os 13 motivos para pedir a absolvição do Samuel. Não porque essa questão de arma, eu não vou ser aqui leviano, agir de má fé, me furtar daquilo que está dentro do processo, desconsiderar esse exame de comparação balística que está dentro dos autos, mas como bem o doutor mencionou, o sistema é falho. E eu também quero crer que o nosso sistema não tenha forjado nenhuma prova como perseguição. Eu quero crer na boa justiça e no bom funcionamento do sistema. Eu quero crer nisso. Mas não poderia deixar aqui de mencionar a tese do réu. O que esse defensor acredita? O doutor vai aqui alegar desclassificação para o porte legal de arma. Não. De primeiro momento eu vou pedir a absolvição do acusado. Quando se fala em prestar arma de fogo, e para te responder por um crime de homicídio, pelo empréstimo de arma de fogo, você tem que ter o dolo, ter a ciência e o conhecimento prévio que você emprestou na ciência que ele iria matar alguém. E tem nos autos isso? Tem alguma prova cabal que demonstra isso? Nós não sabemos nem o tempo. Eu estou considerando aqui, olha a minha tese, considerando aqui que Samuel, de fato, em algum momento oportuno, por certamente já estar sofrendo alguma ameaça, emprestou essa arma. Em algum momento, 2 meses, 3 meses, não sei o tempo certo, sem ciência absoluta que era para matar o Michael. Sabe por quê? Samuel não tem nenhum motivo, nenhum interesse na morte do Michael. Sobrinho, vocês viram aqui os depoimentos de todos os familiares. Todos eles registraram o bom vínculo, a boa relação amistosa. Eu questionei individualmente cada um. Samuel não tinha motivo algum, interesse na morte. Logo, não se dá para falar em ânimos decandi, que aqui se fala na denúncia. Se fala da seguinte forma, que o denunciado Samuel que forneceu a arma de fogo, ciente da licitude em sua conduta, em comunhão de esforços imbuídos de manifesto ânimos decandi. O que é ânimos decandi? Intenção de matar. Em que momento foi demonstrado isso no processo da intenção de matar o Samuel? Prova, fonte de prova. Em que momento?
Que momento, Claudeci? Ellen. Jailson. Que momento? Maria. Em que momento? Nenhum. Aí eu questiono e pergunto a vossas excelências: Samuel participou de algum plano de execução? Tem essa prova nos autos que Samuel de fato tem uma testemunha falando que ouviu? Tem uma mensagem, um registro no celular? Tem alguma gravação? Teve algumas reuniões? Não tem prova absolutamente nada, porque Samuel desconhecia. Eu estou considerando aqui o caso de ter emprestado a arma de fogo. Ele sequer participa do ato de execução. E as maiores provas dentro desse processo para absolver o Samuel é a própria fala do delegado. Eu apertei ele aqui. Tem provas? Não. Tem provas sobre isso? Não. Fiz umas 7 perguntas, tudo não, não, não. Para clarear a vossas excelências a necessidade da inquirição da testemunha, que naquele momento ali o delegado é testemunha, para passar as informações necessárias para que vossas excelências fiquem cientes do fato. E aí, falando em depoimentos, necessário aqui registrar esses depoimentos. Isso foi colocado na representação da prisão temporária, da prorrogação da prisão temporária. O Gesiel, Adriano Giraldo, o que ele mencionou lá no final? Não sabe informar algum problema que possa ter motivado o ato dos investigados. Desconhecia totalmente. E aqui ele confirmou. Gesiel Silva, não sabe informar se havia algum problema que pudesse levar à motivação para os investigados terem tirado a vida da vítima. A Jéssica, não havia ocorrido nenhum desentendimento entre autores. E ela sequer menciona o nome de Samuel. Em nenhum momento aparece. São todos depoimentos dos familiares. Que nenhum deles se furtou com medo, não. Todos eles vieram aqui dar o depoimento. Em juízo. Pela terceira vez. Na fase policial, depois em audiência de instrução e julgamento, e agora em plenário do tribunal do júri. Samuel não aparece. Um fato importante: houve 3 pedidos de busca e apreensão. Nenhum desses pedidos foi encontrado absolutamente nada. O que querem vincular o Samuel ao caso concreto, ao fato? Houve umas informações, uma denúncia que deu guarida. Vamos considerar que ele deu guarida. Vamos considerar, porque não tem prova nos autos sobre isso. Agora você, da guarida, lhe faz um criminoso? Lhe faz como partícipe do homicídio? Vou relatar um caso para vocês aqui, que aconteceu com a minha mãe. Eu tinha um primo, com problemas, tinha um mandato de prisão contra ele. A minha mãe, uma empregada doméstica, de boa conduta, de boa índole, simplesmente abrigou para aquele sentimento de proteção. Agora, bandida? Por esse ato? Vai responder um processo? Responde sim, mas vai responder um processo pelo crime que aquela pessoa cometeu? Não. Vamos dar de César o que há de César. Mas nem ocorreu isto. Eles não foram presos em nenhuma das casas do Samuel. Mas eles tinham um vínculo. Fernando tinha um vínculo com a esposa do Samuel. É isso que nós precisamos diferenciar. E na ocorrência da dúvida, o delegado não conseguia concluir o inquérito. O que ele fez? Da parte dele,
papel dele, pediu a prorrogação da prisão temporária. O que ocorreu? Olha a decisão do juiz, Dr. Klaus. Havendo a extrema necessidade de aprofundamento das investigações no tocante às circunstâncias e motivação da execução da empreitada criminosa, de sorte que a soltura dos representados nesse momento poderá resultar em incontáveis prejuízos. Aprofundamento das investigações, porque conforme o doutor delegado aqui mencionou, ele não tinha ainda e não teve em nenhum momento as motivações que levaram à autoria do crime, exceto a versão aqui apresentada pelo Fernando. Não tem outras versões apresentadas aqui, não tem provas para confirmar, exceto a versão do réu. Nem o próprio delegado. É um inquérito inconclusivo. Por isso que a nossa promotora falou em quebra-cabeça que está faltando peças. E realmente, de fato, falta peças. E aí, como é que nós vamos levar para condenação o que falta peças? E volto a repetir, com achismo não se condena ninguém. Com suposição não se condena ninguém. Com presunção não se condena ninguém. César Beccaria, no Delito da Pena, ele vai dizer que para a condenação de um réu é necessário que a prova seja extremamente perfeita, para que justamente o corpo de sentença não cometa erros. Então, analisar a conduta. Então, essas motivações me faz ter a legitimidade e o dever cívico na advocacia de pedir a absolvição de Samuel, por essas razões apresentadas. Porque não tem interesse, não tem dolo, não tem motivação. Inclusive trabalharam juntos. Só que tem que estar fazendo aqui e apresentando a defesa do Samuel em decorrência disso. E aí se junta um outro processo criminal que não tem nada a ver com esse, misturando a consciência e o pensar e a reflexão de cada um. Dito isto, eu quero também dizer o seguinte como tese subsidiária. Doutor, falasse, apresentasse a tese de absolvição, mas eu ainda não estou convicto, doutor. Eu acho que Samuel, ele tem que ser penalizado, não pelo homicídio. Vamos considerar, seguindo o raciocínio da defesa. Aí eu estou pedindo aqui que essa pena do Samuel, ela seja uma pena moderada. Ele não pode responder por homicídio, se considerar que ele emprestou essa arma de fogo, que ele nega. Mas a defesa técnica está apresentando essa versão. Aí antes de eu falar sobre a tese, eu gostaria de ler o seguinte. Moderação das penas. Os castigos têm por finalidade única de obstar o culpado e tornar futuramente prejudicial à sociedade e afastar os seus concidadãos do caminho do crime. Entre as finalidades no modo de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é necessário, portanto, escolher os meios que devem provocar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável, igualmente a menos cruel. Aí eu vou pedir aqui então, se vocês não querem absolver, a desclassificação por emprestar arma de fogo. Aí Samuel vai responder pelo crime por emprestar arma de fogo, conforme a lei do Estatuto do Desarmamento. O que diz a lei? A lei 10.823 de 2003. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sobre a sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório, munição de uso proibido ou restrito, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena de 3 a 6 anos. Pagar pelo crime de homicídio é uma pena desproporcional.
pagar pelo crime de homicídio, que ele não é o executor, que ele não participa de plano algum, que ele não tem dolo. É irrazoável. Querem condenar então? Apliquem a desclassificação por arma emprestada, o magistrado vai dar a pena. Se entender, apesar que eu entendo e compreendo aqui que é caso de absolvição, mas seria muito desproporcional, excessiva a penalidade se o ato é somente de emprestar a arma de fogo e tem uma legislação própria, específica, regulamentando a essa questão, assim como também tem a questão do porte legal de arma. Só que não é o caso, não é o que eu estou alegando aqui. Eu estou alegando, a minha tese está conforme está na denúncia. Se estão considerando que ele emprestou arma de fogo e que foi feito o exame de comparação balística, e que esse exame constatou que a arma usada é essa arma do Samuel, que não é a tese dele, mas a da defesa técnica, de uma a duas, ou ele emprestou ou ele ocultou, mas vai responder pelo mesmo artigo, que é a desclassificação, que é o mais pertinente, mais coerente. Agora, fazer com que o mesmo tenha uma pena aqui de 22 a 23 a 24 anos é em demasia, é excessiva. Compreendem? Absolvição, desclassificação por emprestar arma de fogo conforme o Estatuto de Desarmamento. Agora eu tenho dito em muitos momentos oportunos que quem alega tem que provar. Porque foi alegado, inclusive até o delegado estava como acusador. Só que de provas necessárias, provas cabais, provas perfeitas, não tinha e não se tem. Mas o artigo 156 diz: incumbe aquele que alega provar nos autos. Inclusive nosso colega aqui, Presteu Livre, mencionou sobre isso. Não vou nem replicar a fala novamente. E o nosso... Deixa eu pegar o livro aqui. Acho que vocês estão com o livro aqui. Esse livro meu aí. Esse livro que vocês estão. Mas vamos lá. Ok. O artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal vai mencionar o seguinte: na ausência de prova é caso de absolvição. E aí eu pergunto, tem prova suficiente para condenação? Não tem. É absolvição. Agora, vossas excelências, respeitosamente, tem que analisar cada réu, cada fato alegado. (386) 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa da parte dispositiva desde que reconheça. Não existir prova suficiente para condenação. Não existe prova suficiente para condenação. É o caso, o trabalho da polícia investigativa, a narrativa criminal mencionada nos autos, tem que vir com elementos probantes, com provas relevantes, para que o corpo de sentença se sinta seguro, se sinta firme e convicto da votação, um sim ou não, porque nós estamos falando aí de uma condenação ou de uma absolvição. Julgar o semelhante da sociedade. Esse é o papel de vocês nesse momento, servos da justiça. Uma responsabilidade muito grande. Tem um vídeo aqui que eu quero mencionar para vocês a respeito do que é emprestar uma arma de fogo com dolo, com uma intenção, tendo a ciência e o conhecimento prévio que aquela pessoa vai cometer um delito. Por favor.
o vídeo. São imagens exclusivas que a produção da Rede Record conseguiu para mostrar para vocês a outra versão desses fatos, porque as imagens mostram esse grupo aí na frente da boate. A namorada é essa, Nayara Lopes, de 19 anos, que pede a arma nesse momento e sai correndo. Ele entrega, o policial militar, o capitão da PM, esse de camisa azul e bermuda, ele dá uma andadinha para frente, tá ali, porque quando ele começa a correr, na hora que o disparo acontece. E essa menina volta falando, eu falei que eu ia matar, eu não falei que eu ia matar. Quando a gente acompanha essas imagens em sequência, minuciosamente, porque tem diálogo, tem áudio, uma câmera dessa que mostra todo o papo dessa trama. Essa menina, Nayara, morava com a Kathleen Lohane, de 21 anos. Elas moravam juntas, duas garotas de programa, há 3 anos, só que nos últimos tempos elas vinham se desentendendo. No último mês, a vítima saiu de casa e parece que tinha alguma pendência de dívida para trás que a vítima estava tendo que pagar. E essa daí, a Nayara, cobrando. Só que ela tinha esse namorado, o capitão da PM é o namorado dela. A garota do programa tem um namorado há 1 ano, parece esse relacionamento. Só que em depoimento, o capitão da PM disse que no momento em que a namorada pegou a arma, foi sem ele ver. Ela puxou da cintura dele quando foi abraçar e de repente saiu correndo. Mas essas imagens mostram, com diálogo, ela pediu uma arma, a outra colega do lado ali achando até estranho, advertindo a atitude, e aí só depois que o policial militar corre para ver o que já estava encomendado. Ela falou que ia matar, ela dito e fez. Realmente é impressionante, eram 2 amigas, como eu falei, por conta de dívida, de despesa, mora junto. Às vezes, sabe quando você mora junto, você vai comprar o pão, aí uma come, a outra come. Não estou dizendo que seja esse o detalhe, mas quando a gente mora junto com outra pessoa, tem sempre banalidades. Vai saber o que está por trás disso. Houve uma mentira e as imagens são claras. Bom, percebe? Do you love Gantt charts? Percebe? Um PM empresta ali, tem o dolo, tem o prévio conhecimento, empresta a arma para a namorada, que vem toda afoita. Óbvio que alguma coisa ia acontecer. Conhecimento prévio, teve ciência, tem o dolo, não tem, e tem a prova do vídeo e tem a fala. Isso é prova. PM vai responder por arma emprestada, por homicídio. Só que nesse caso específico, a prova o que é? O próprio vídeo e a fala. E a testemunha da mulher que fala para o PM: "Estás louco?" Isso são provas dentro do processo. Que a defesa tem dificuldade enorme para rebater. Não existe, está ali a prova. Agora eu pergunto para Vossas Excelências: dentro desse processo aqui, que o Samuel responde, existe prova? Aquilo ali é prova. Estou trazendo esse caso para elucidar para Vossas Excelências, para ficar claro a diferença de uma coisa para outra, de uma acusação para outra. Existe o fato de prestar uma arma, tu tendo dolo, tendo conhecimento prévio, que aquela pessoa vai cometer um crime. Previamente. Aí tu tem uma intenção também, juntamente com aquele executor, uma vontade de matar. Ali tem a prova, Lúcio. Ali tem a prova. Você que faz um trabalho excelente, junto às crianças e adolescentes do município. Ali tem a prova. Nesse caso concreto, infelizmente ou felizmente, não se obteve nenhuma prova correlacionada a esse fato. Por isso eu peço absolvição em decorrência de ausência de dolo, de motivação, de interesse, de justificativa. Não há dentro do processo. Falta de finalidade, de ciência. Tudo isso vocês têm que levar em consideração. O próprio áudio do Fernando também não. E foi pedido sim, quebra de sigilo, telefone e telemático dentro do processo. Foi pedido. Não foi encontrado mais absolutamente nada. Está nos autos isso. Não é invenção, a gente disse que eu não ia me furtar em nenhum momento daquilo que está no processo. Foi pedido. Ora, outra questão. O grau de amizade de um ser para o outro jamais deve pesar para te vincular a um fato criminoso. Muitas vezes, pessoas cometem crime
ou tem condutas obscuras que nós desconhecemos, porém às vezes conhecemos. Mas eu não posso tratar como criminoso também, pelo grau de amizade. Achismo novamente. Precisamos ter provas, e quando nós vamos fazer conexões, correlações de pessoas em determinados crimes, nós precisamos de apresentar provas. Do contrário, é absolvição. Não existe. Agora, radicalizar e acusar o Samuel pela morte do Mike é extremo, é extremista. Aí eu pergunto para vossas excelências novamente, se essa bendita dita arma de fogo que se considera ser emprestada por Samuel, vamos supor que o Samuel emprestou, mas se ele não tivesse emprestado, diante daquilo que o Fernando falou aqui, iria evitar a morte? Se o próprio áudio diz que ele estava pré-determinado a cometer o crime, inclusive mencionou, se sair do hospital, vai cometer igual. A questão não está na arma. Ele já estava convicto do que iria fazer. Agora eu pergunto para vossas excelências, Samuel participou da festa anterior? Não. Estava usando droga com os demais? Também não. É óbvio que a motivação do crime surgiu, se originou dali. Não tem outra explicação. Tudo que se inventar e se criar é ilações, sem provas. É por isso que a polícia não conseguiu concluir o inquérito. Porque se tenta buscar e perseguir e trazer para dentro do processo réus que não deveriam estar. Não porque são santos, mas porque naquele delito não cometeram. Vamos fazer punir pelos atos, pelos fatos que eles correspondem, que eles cometeram. Não por atos e fatos que não cometeram. É injustiça também. Condenar alguém que não cometeu determinado crime é injustiça também por parte do corpo de sentença. Agora se coloca aqui motivo da surpresa, qualificadora da surpresa. Qual foi, de que forma que o Samuel surpreendeu o Mike? Não teve local do crime, não participou de plano de fuga, de plano de execução. Qual é a surpresa que o Samuel deve responder aqui? Me diga. Não estava no carro, porque é algo pré-determinado do agente Fernando. Como é que ele vai responder pela qualificadora da surpresa? Afastar. Motivo torto. O Marco já mencionou quais são as motivações. E aquelas motivações apresentadas pela polícia investigativa, em toda a sua narrativa, não se comprovou. Logo, como é que vai se apresentar? Doutor, apresentou aqui absolvição na tese do réu, absolvição na tese desse defensor, desclassificação para arma emprestável conforme o artigo 16 da lei do Estatuto de Desarmamento. Agora, doutor, mas a gente ainda considera que houve uma pequena participação. Não quero deixar o réu de defesa. Sou obrigado, de todas as formas, buscar tese de defesa para que ele melhor possa ser julgado por vossas excelências. Daí nós estaríamos falando de participação de menor importância. Mas jamais responder pelo homicídio. Nem homicídio simples, nem homicídio qualificado. Absolvição, desclassificação ou participação de menor importância. Inclusive a doutora leu aqui, o Jean, eu vou repetir, o que diz o artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a esta combinada na medida da sua culpabilidade. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste, essa pena será aumentada até a metade. O texto previsia o resultado. Então Samuel deve ser punido. Participação de menor importância.
essas teses que vocês têm que aplicar o caso concreto, referente ao caso Samuel. Não existe margem para outras teses. Seria muito radicalismo, muito extremismo e muito severo. Por fim, coloca... Eu falei no início que a família do Samuel está aqui. Um momento difícil, bem como a família da vítima. Momento crucial. A família do réu só vem a júri porque o réu tem algumas qualidades. Não é santo, é verdade, mas certamente porque possui adjetivos positivos que faz com que seu ente querido, seus familiares, possam vir dar aquele apoio. Porque eles sabem da conduta do Samuel, nesse caso concreto. Eles sabem que ele errou e está respondendo um crime de tráfico. Eles sabem disso. Todos eles têm ciência, conhecimento sobre isso. Mas também sabem dessa história da morte do Marco. E a família do Marco também sabe. E é justamente por essa razão que os seus familiares estão aqui, buscando de igual forma que a família do Marco estão buscando justiça. Eu sempre digo que vossas excelências não estão aqui para agradar o Ministério Público e nem agradar a defesa. Estão aqui para fazer justiça. E justiça tanto é absolver quanto é condenar, a depender da consciência daquilo que foi passado pela defesa e pela acusação. E vossas excelências são soberanos, são livres. E o que vocês decidirem é o que vai prevalecer. Por isso que eu digo, está o genro Samuel, está as filhas do Samuel, está a ex-mulher do Samuel, ex-mulher, eu nunca vi disso, dando apoio em decorrência dos filhos. Porque esse crime, a culpa do Samuel é mínima, se tiver culpa. É isso que eu estou tentando fazer com que vossas excelências possam compreender. Passa para a próxima foto. Próximo. Fiz esses registros porque é importante trazer a base da família é tudo. E ele tem uma família. Ele tem alguém aqui fora que precisa também dele. Que não é simplesmente aqui condenar e mandar para a vala comum. Não é somente condenar e mandar para o sistema prisional para voltar pior ainda. É isso que vossas excelências têm que pensar. Na ressocialização do preso. Já digo que o crime de tráfico que ele respondeu foi condenado, ele está pagando. Inclusive ele está preso por isso. Não é nem por esse crime. Estava em prisão domiciliar, e aí problema de saúde, foi feito um pedido de preventiva, não apresentou a documentação, foi preso. Poucos dias. Não faz nem 20 dias. Então, se querem punir, dão a punição correta. Mas é caso de absolvição. Pelo aquilo que a defesa apresentou. Eu digo o seguinte, toda vez que condenamos um inocente, nós matamos o vínculo familiar da pessoa. Toda vez que nós condenamos um inocente de forma severa, nós matamos a esperança da pessoa. Toda vez que nós condenamos alguém inocente, nós cometemos também injustiça. E o que eu estou pedindo para o corpo de sentença nesse momento, façam justiça, não injustiça. Nesse caso do Samuel. Para sair da cabeça aqui tranquilo. A partir do momento que vossas excelências deu o voto, não volta mais. Cabe recurso e tudo mais, mas é uma discussão grande. Então, tamanha a responsabilidade e o compromisso e o dever cívico, moral de vossas excelências. Mas toda decisão que vossas excelências tomar tem o respeito desse defensor. Podem ter a mais absoluta certeza. Maria, Claudeci, Ellen, Jailson. Ficam convictos, tranquilos, para fazer aquilo que a defesa, nesse momento, apresentou. Então, minha sincera gratidão pelo silêncio, pelo respeito, pela consideração, e espero que vossas excelências façam um veredicto justo
Eu tenho certeza que Vossas Excelências farão. Um abraço.